Olá, nesse vídeo começaremos nossa série de aulas sobre o narcisismo e a cultura midiática, uma disciplina ofertada pela Uninter, faculdade que eu faço graduação de psicanálise. E nessa primeira aula de hoje, o que vamos ver? A questão da construção histórica do narcisismo e o narcisismo primário e secundário, que é muito importante. Então vem comigo nessa aula que é muito importante. Vou me apresentar primeiro, eu sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade. Minha ideia é tornar psicanalista. Claro que para ser psicanalista tem que seguir o tripé psicanalítico, que seria o quê? Ter a teoria, o conhecimento, o estudo, passar por análise, que é o mais importante, e também ter uma supervisão quando eu estiver tratando pacientes. Então tem que ter esse tripé para ser um psicanalista. Claro que no Brasil basta ter uma graduação qualquer e aí fazer esses estudos, ser psicanalista, mas como abri a oportunidade de uma graduação, então estou fazendo a graduação. Né? Então, essa é a questão, certo? Então vamos para o texto. Claro que as aulas são divididas, a universidade, cada disciplina é dada em 6 aulas, sendo que das 6 aulas é dividida em 5 temas e mais uma questão prática. Né? Claro que agora vai ser uma série de aulas, porque cada aula é dividida em torno de 2 a 3 vídeos, então vai ser por esse caminho. Então acredito que vai ter bastante aula, mas também acredito que é um tema muito importante, muito interessante, ainda mais nos dias de hoje, a questão do narcisismo. Né? Mas aqui a questão, vamos ver o que a faculdade nos traz em relação a esse assunto. E a conversa inicial que traz aqui o texto, o que nos traz? O que diz aqui? Ó? Vamos começar agora a trabalhar um tema de extrema relevância nos dias atuais, narcisismo e a cultura midiática. Estudar tal tema é fundamental para que possamos entender como as mídias sociais, publicidade e outros veículos influenciam a maneira como as pessoas percebem a si mesmas e aos outros. A valorização excessiva da imagem, a busca incessante por validação externa e a exaltação do ego se tornam normas culturais. A exposição constante a ideais de beleza, sucesso, estilo de vida promovidos pela mídia pode exacerbar tendências narcisistas, levando a questões como baixa autoestima, ansiedade e outros transtornos psicológicos. A cultura midiática, especialmente por meio das redes sociais, transformou a maneira como nos relacionamos. A análise do narcisismo nesse contexto irá nos permitir compreender como a superficialidade e a objetificação do outro podem prejudicar a profundidade das relações interpessoais. Então aqui já está trazendo que existe uma questão de prejudicar as relações interpessoais, entre pessoas. Né? E falando da questão das mídias sociais. Para podermos fazer todas essas análises, iremos trabalhar os seguintes temas: narcisismo, eu ideal e o ideal do eu, narcisismo das pequenas diferenças, ciberespaço, reflexões sobre o narcisismo nas redes sociais e fecharemos com psicanálise e ciberespaço. Claro que aqui já está trazendo todo o resumo da disciplina na faculdade. Né? Então, é isso que a gente vai ver ao longo dessas aulas disponíveis para vocês. Bom, em última análise, estudar o narcisismo e a cultura midiática também é uma forma de crítica cultural, que questiona os valores propagados pelos meios de comunicação e suas consequências na sociedade, incluindo uma reflexão sobre o consumismo, o individualismo extremo e a perda de vínculos comunitários. Então, aqui o texto nos traz um resumo do que vai ser visto nas próximas aulas. Né? E aqui fala, espero que você aproveite. Então, digo mesmo, espero que tu aproveite bem o conhecimento. Claro que são os estudos, porque eu estou trazendo estudos, não é uma coisa prévia, só li os títulos dos temas que vai ser lido. Então aproveito o estudo e acabo compartilhando também contigo nessa questão da faculdade. Quem sabe um dia também possa se interessar em ser um psicanalista, por que não? Tá? Então a gente começa com o tema 1, construção histórica. Por que o nome narcisismo? De onde veio esse nome? Então isso é o que vai trazer esse texto. E aqui fala, para podermos trabalhar de forma mais consistente o tema narcisismo e a cultura midiática, entendemos ser necessário fazer uma digressão histórica dividida em 2 momentos.
Então aqui está dizendo, ó, no primeiro iremos abordar propriamente o mito de Narciso, foi daí que veio o nome narcisismo, e posteriormente veremos como Freud desenvolveu a temática do narcisismo. Que, lembrando, né, que a questão do narcisismo não surgiu com Freud, isso deixando bem claro, não foi Freud que trouxe a questão do narcisismo. Isso já veio sendo trabalhado muito antes na psiquiatria, a questão do narcisismo, que antigamente os médicos, a gente está falando no século XIX, quase século XX, então são tempos bem antigos, e eram pessoas que elas não conseguiam gozar, não conseguiam ter prazer com outras pessoas, só tinham prazer consigo mesmas, só gozavam consigo. E aí, com essas questões, as pessoas chegavam na clínica com problemas, porque ela não conseguia ter prazer com outras pessoas. E quando eu falo prazer, prazer sexual. E aí, então, acabavam buscando ajuda na psiquiatria. E aí onde veio a questão do narcisismo. Daí a pessoa ela só conseguia ter prazer com ela mesma. Né? Então, para deixar bem claro que não foi Freud. Freud ele desenvolveu a questão do narcisismo, através do artigo dele. Mas não foi ele que trouxe a questão do narcisismo. Não foi o primeiro, digamos. Mas vamos lá para o mito de Narciso. O que fala? A origem do mito de Narciso está na mitologia grega, mas foi realmente detalhado por Ovídio, um dos mais preeminentes poetas romanos, nascido em 43 a.C., falecido entre 17 e 18 depois de Cristo. Só que aí fala que ele escreveu diversas obras, tudo, né? Mas vamos direto aqui, ó. Narciso. Ele era filho do deus rio Cefiso e da ninfa Liríope, que ao indagar ao profeta Tiresias sobre o destino de seu filho, caso Narciso, é informado que ele teria uma vida longa desde que nunca visse sua própria imagem. Daí tu já vai entendendo bem a questão do narcisismo. A despeito dessa profecia, Narciso cresceu e se tornou um jovem de beleza extraordinária. Então, tipo, por onde ele passava, todo mundo se apaixonava, todo mundo se admirava a beleza dele. Sua aparência encantava todos ao seu redor, mas ele era indiferente aos sentimentos dos outros. Tipo, para ele, tanto faz. Entre suas admiradoras estava Eco. Aí vocês vão entender por que existe o Eco. Não é à toa. Uma ninfa muito falante que foi amaldiçoada por Hera, esposa de Zeus, como punição por tê-la distraído por horas enquanto Zeus a traía com outras ninfas. Então, quer dizer, não, o Eco nem traiu, mas enfim. Mas ajudou, foi conivente. Como punição por tê-la distraído por hora, Hera condenou o Eco a apenas repetir as últimas palavras que ouvisse. Quando a gente grita num lugar que ecoa, que tem eco, aí parece ser sempre a última palavra, por causa disso. Lembrando, né, que os mitos gregos, tudo surgiam de questões não explicadas. O ser humano não conseguia explicar, por que do eco? Enfim, por que dá essa reverberação da última palavra a ser dita? Então se explicava muito através de mitos. E aqui voltando, Eco apenas repetir, tá. Aí um belo dia, Eco viu Narciso enquanto ele caçava na floresta e se apaixonou perdidamente. Incapaz de falar diretamente com Narciso, por causa da maldição, porque ela já sabia o que ia acontecer, Eco esperou que ele falasse primeiro. Quando finalmente ele chamou por alguém, Eco repetiu suas palavras, emergindo de seu esconderijo. Olha que loucura, e tentando abraçá-lo. Narciso a rejeitou cruelmente, dizendo que preferia morrer a ser tocado por ela. Eco, devastada, retirou-se para a solidão das cavernas e montanhas, onde definhou até que nada restou dela além de sua voz. Porque, na verdade, tem outras lendas também que contam mais detalhes, que, inclusive, toda vez que Eco conversava com ele, na verdade ela não conversava, ela tentava colocar o que ela sentia por ele, só que ela não conseguia, então acabava repetindo a última frase. Então também tem um outro lado aí da história. Contudo, quando estava escondido em profunda tristeza e frustração, pediu aos deuses que Narciso experimentasse o sofrimento do amor não correspondido. Essa prece foi ouvida por Nemes, a deusa da vingança, que decidiu punir Narciso pela sua crueldade e falta de empatia. Então decidiu que a punição apropriada para Narciso seria fazer com que ele se apaixonasse
por algo que nunca poderia ter. Né? E aqui até faz uma questão do narciso, que às vezes as pessoas falam, relacionar com pessoas narcísicas é difícil, é ruim, coisa e tal, mas normalmente a pessoa que se prejudica com narcisistas, e aí eu estou falando em termos patológicos, é porque a pessoa, ao contrário, também é uma pessoa muito dependente, muito, entendeu? Ela também tem questões psicológicas também faltantes, ela também precisa de ajuda. Só que é o oposto, porque normalmente a pessoa que está bem resolvida, ela não fica com narcisista. Ela entende que tem questões que não dá para se envolver e acaba não ficando. Então tem isso. E aí, por isso que digo, apaixonar por algo que nunca poderia ter. Ela fez isso de tal forma que ele se apaixonasse por sua própria imagem, levando a sua auto-obsessão e eventualmente a sua destruição. E aí, certo dia, após uma caçada, Narciso se aproximou de uma fonte cristalina para saciar a sede. Ao inclinar-se para beber, viu sua própria imagem refletida na água e se apaixonou instantaneamente por aquela figura de beleza incomparável. Narciso não conseguia se afastar da fonte. Ele ficou ali contemplando seu reflexo, incapaz de comer ou dormir, e lentamente definhou. Suas súplicas para que o reflexo retribuísse seu amor eram inúteis e acabou morrendo de tristeza. Porque, na verdade, quem se relaciona com narcisismo, por exemplo, independente se é amoroso ou trabalho, fica sempre em busca de uma retribuição que nunca vai ter. Só que daí o Narciso ele sentiu na própria pele, digamos isso. E após sua morte, as ninfas da floresta encontraram no lugar onde ele havia caído uma flor de pétalas brancas com centro amarelo, que passou a ser conhecida como Narciso, simbolizando a beleza efêmera e a natureza autodestrutiva do amor próprio excessivo. E essa história, esse mito, é muito importante para entender a questão do narcisismo. É muito importante. Porque é bem isso, a questão do amor próprio excessivo. Né? E até tu vai ver que a questão no texto do Freud, ele traz que até é uma revelação que todos nós temos um pouco de narcisismo. E é importante a gente ter, que é a questão do amor próprio. Né? O problema está no excesso. E aí é onde mora o perigo. Tá? Mas é isso. Então o Freud vai nos trazer esse ponto de vista também. E aí vem aqui o texto, a construção de um conceito. A construção por Freud do conceito de narcisismo se deu aos poucos, sendo que é possível vislumbrar em diversas suas obras aspectos que irão somados servir de base para o seu desenvolvimento. E aqui traz um dos artigos do Freud, que é em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, escrito em 1905. Freud introduziu a ideia de que a libido está inicialmente centrada no próprio corpo e só após se dirige a objetos externos. Isso poderia ser visto como um precursor do conceito de narcisismo primário, que é o que vamos ver hoje também, a diferença de narcisismo primário e secundário. Aí tu vai entender bem essa questão. Antes de continuarmos, cumpre ressaltar que até 1914, Freud, além de não utilizar o termo narcisismo, estava trabalhando com a primeira tópica, no caso consciente, pré-consciente e inconsciente. Não existia o id, ego, superego na época, antes do conceito dele. Onde o eu ainda não era uma instância psíquica. Ainda não tinha essa questão só tinha consciente, inconsciente e pré-consciente. Não tinha a questão do eu, o ego. Em 1911, em seu estudo sobre o caso Schreber, que isso até conto em uma das aulas passadas, que na verdade o Schreber ele foi um juiz que acabou tendo sintomas psicóticos, teve surto, mas com 42 anos, se eu não me engano, ele foi ter, e aí ele relatou todas as questões dele, que eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a aula vai ficar muito extensa. Mas aí o Freud ele estudou o livro, a história contada por Schreber, que é o caso de Schreber. E aí o que fala aqui? Freud observou que o jurista retirou sua libido dos objetos externos e a revestiu em si próprio, onde ficou estacionada. Percebeu que tal fixação se manifestou na forma de delírios grandiosos e a crença de que Schreber possuía um papel especial no plano divino. Tais delírios podem ser interpretados como uma forma de narcisismo extremo, onde se busca uma defesa contra sentimentos de impotência e inferioridade. Na verdade, ele acordou num belo dia,
achando ruim o pensamento dele, que ele acordou pensando, se eu fosse uma mulher, né, como é que eu me sentiria num coito? Uma coisa assim, eu não lembro direito a história, mas é mais ou menos assim. Não sei se ele sonhou ou ele acordou pensando nisso, se imaginando como se fosse uma mulher cedendo para alguém, tipo, como se alguém estivesse o dominando. Só que ele sentiu muita repulsa em cima disso. E aí onde começou a vir o surto, que até a ponto de chegar de acreditar que ele foi escolhido por Deus para sofrer isso, essa copulação divina, para poder salvar a humanidade. Então ele trouxe tudo para ele. É isso que fala aqui o texto na questão de tirar a libido dos objetos e trazer a libido para si. Quando se fala em libido, não é só questão sexual, mas libido no sentido de desejo, de vontades, de esforço. Por exemplo, eu trabalho para conseguir dinheiro para doar para uma entidade. Então, está jogando uma libido para um objeto externo. Ou, estou cuidando da relação, do meu relacionamento. Também está jogando para o objeto externo. Né? Só que na questão da psicose, a psicose ele é um dos sintomas. Um dos sintomas da psicose é a questão do narcisismo. A pessoa joga tudo para si, principalmente a paranoia. Estão me perseguindo, posso ser preso por acharem que eu estou fazendo tal coisa, então vem tudo para si. E aí por isso que fala em delírios. E aí fala que os tais delírios podem ser interpretados como uma forma de narcisismo extremo, onde se busca uma defesa contra sentimentos de potência e inferioridade. Então não é incorreto, portanto, afirmarmos que as ideias abordadas a partir desse estudo influenciaram de forma significativa o desenvolvimento do conceito de narcisismo. Tá? Então, em 1914, temos a introdução formal do conceito por Freud, em seu trabalho Introdução ao Narcisismo. Nesse texto, o narcisismo é considerado como uma fase normal do desenvolvimento psíquico. Então, ele está dizendo que o narcisismo é normal. Vamos por partes aqui, para não se perder. Não pensar, então o narcisismo não é patológico, não é ruim. Calma lá. Aí tu vai entendendo aos poucos a diferença de um para o outro. Por isso que fala em narcisismo primário e secundário, que veremos hoje. Então aqui, o narcisismo é considerado como uma fase normal do desenvolvimento psíquico, onde a libido, a energia psíquica, é investida no próprio eu. As distinções entre suas formas primárias e secundárias são estabelecidas, bem como o conceito de catexia, desenvolvimento do eu, relação entre narcisismo e condições patológicas, entre outras questões. Então aqui eu acredito, claro, está falando num modo geral, acredito que o texto vai esmiuçar isso aqui que está trazendo. Alguns tipos de caráteres encontrados na prática psicanalítica é um texto escrito por Freud, em 1916, onde ele explora as patologias do narcisismo, abordando diversos tipos de caráter e suas implicações clínicas. Então aqui já começa a falar da questão sintomática. Já em 17, em Luto e Melancolia, Freud discute a melancolia como uma neurose narcísica. A partir da leitura desse texto, podemos afirmar que tal condição é uma forma complexa e patológica de luto, profundamente interligada com o narcisismo, pois há uma identificação intensa com o objeto perdido, onde a libido é redirecionada ao próprio eu. Então também tem a questão da perda. O conceito de narcisismo é ampliado para além do nível individual na obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, em 21. Claro, lembrando que aqui a gente está na questão da introdução, da construção histórica do narcisismo. Tá? Nesse trabalho, Freud explora como o narcisismo se manifesta e opera dentro de grupos sociais e instituições. Ao ler tal texto, podemos afirmar que ele demonstra como o narcisismo individual se projeta e se reflete nas relações grupais, particularmente por meio da identificação com líderes e ideais grupais. Então, já fala até em questão de relacionamento em grupo. Os líderes de grupos geralmente exibem características narcísicas, como grandiosidade, autoconfiança e um desejo de ser admirados. Os seguidores, por sua vez, projetam suas próprias aspirações narcísicas no líder. Então, na verdade, também as pessoas, no fundo, gostariam de ser, mas projetam naquela pessoa. Dessa forma, uma dinâmica seria criada, tendo como base uma relação simbiótica entre líder e seguidores. Assim, narcisismo seria de extrema importância na formação de grupos e na manutenção da coesão e da identidade grupal. Então, ainda fala que é importante ter a questão narcísica em grupo, tratando de líder e seguidores.
Em O Ego e o Id, de 23, temos a formalização das ideias freudianas sobre a estrutura do aparelho psíquico. Aqui ele saiu do pré-consciente, consciente para o id, o ego e superego. Então já começa aqui a diferença da construção psíquica, né? Que isso aí é tratado em outro vídeo. Então, tá, a estrutura do aparelho psíquico, fala aqui. E a inclusão do narcisismo como aspecto central para o funcionamento do eu. Aí já está falando do eu, do ego. Além de demonstrar a estruturação de sua segunda tópica, Freud também explora as defesas do ego relacionadas ao narcisismo, porque o ego constantemente faz defesas. E aí, em 1937, seu texto Análise Terminável e Interminável, Freud revisita a análise do eu e discute os desafios contínuos apresentados pelo narcisismo na prática psicanalítica. Então ele volta a ver essa questão na questão do eu. Para tanto, ele aborda questões como resistência ao tratamento. Só um parênteses, normalmente o narcisista tem resistência no tratamento psicanalítico, né? Pelo menos assim, na questão quando ele entra na clínica, num primeiro momento. Não que não possa abrir, mas por quê? Porque tem a questão do preservar o eu, do eu perfeito, o eu ideal. Não vou dizer perfeito, o eu ideal. Então, claro que vai ter resistência para defender esse eu ideal. Isso faz parte do processo. Por isso que fala, ó, transferência em pacientes narcisistas, relação entre autoestima e grandiosidade, ambivalência em relação ao processo terapêutico, entre outras questões, porque ele sabe que precisa, mas ao tempo tem essa questão do embate entre o ego dele. Podemos dizer que esse texto é uma reflexão sobre os limites e as potencialidades da psicanálise. Então, a escolha desses textos para apresentar como se deu a construção do narcisismo sob a ótica freudiana teve como objetivo demonstrar não apenas a evolução do conceito, mas também deixar claro que Freud, durante toda a sua trajetória, não se desprendeu de tal temática. Então, volta e meia, essa temática voltava. Então, é isso que tem a construção do narcisismo, no caso do lado freudiano. E aí, entraremos no tema 2, que é o narcisismo primário e narcisismo secundário. E esse ponto é muito importante ter esse entendimento. É muito importante. Que é onde vem a construção do eu. Aí poder distinguir até que ponto aquela manifestação narcísica é um sintoma, ou se não é sintoma, ou se é uma patologia, ou se não é. Poder diferenciar, porque o que acontece? Hoje em dia caiu no senso comum da questão do narcisismo. A pessoa é narcísica, fulano é narcísico, minha mãe é narcísica, meu pai é narcísico, minha namorada é narcísica, meu namorado é narcísico, minha esposa é, meu esposo é, enfim, que não me deixa fazer tal coisa, enfim. Então se vulgarizou muito. Então esse ponto é muito importante tu entender. A questão do narcisismo primário e secundário, tá? Então entrando aqui no tema 2, né? Então, como vimos no tópico anterior, Freud trabalhou o narcisismo em diversas obras ao longo de sua vida. Contudo, em 14, que ele utilizou o mito escrito por Ovídio para ilustrar seu conceito. O Freud também ele usava muito a questão da mitologia ou da filosofia para explicar vários conceitos psicológicos. O Freud fez muito isso. E aqui Freud refere-se ao narcisismo como um investimento libidinal que uma pessoa faz em si mesmo. Por exemplo, só vou dar um exemplo assim de questão de libido tem a ver com sexo? Não necessariamente. Por exemplo, eu quero fazer um curso, que nem eu, por exemplo, estou fazendo um curso de graduação para me tornar psicanalista. Eu estou investindo em mim. Eu estou jogando uma energia sexual em mim. Eu estou investindo libidinalmente em mim, fazendo esse curso. Estou investindo no meu eu, no meu aprendizado. Eu que estou aprendendo, não estou estudando para outras pessoas. Claro que, por consequência, eu vou atender outras pessoas. Mas, no momento, estou investindo em mim. Então, é para te entender a diferença quando se falar em investimento libidinal. Não significa sexo. Nem todo mundo fala, Freud é sexo, tudo é sexo. Não. Se estudares bem, não é só isso. Tá? Mas voltando, que uma pessoa faz em si mesma.
sendo que seu desenvolvimento se dá na infância. Então aqui Freud traz que o investimento libidinal no eu começa na infância. Nessa fase, passamos por um processo complexo que envolve a transição do narcisismo primário ao secundário. E com isso temos diversos desdobramentos a depender da forma, saudável ou não, em que tudo ocorreu. Então, agora vamos ver, claro, isso tudo em termos psicanalíticos. E aí vamos entrar no narcisismo primário. O que seria o narcisismo primário? Ao estudarmos a obra Introdução ao Narcisismo, podemos ver que Freud justifica a necessidade de um olhar mais atento ao narcisismo a partir de diversas observações e reflexões teóricas. Então ele já dá uma atenção aqui na questão da reflexão. Inicialmente esse termo designava a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se esse fosse de um objeto sexual, que eu comentei no início da aula. Isto é, olha-o, toca nele e o acaricia com prazer sexual, até atingir plena satisfação. Contudo, a partir de suas observações clínicas, Freud percebeu que características isoladas do comportamento narcísico eram encontradas em várias pessoas com distúrbios diversos, tipo pessoas que não eram narcisistas. Claro que ainda estava numa construção. Apontou ainda como necessidade de se atentar com a ideia de narcisismo primário a partir das dificuldades encontradas em tratar pacientes esquizofrênicos sobre a hipótese da teoria da libido. Lembrando que o esquizofrênico ele investe libidinalmente em si mesmo, o psicótico em geral. O olhar é para ele mesmo. Outro ponto apresentado decorre das observações e concepções da vida psíquica das crianças e dos povos primitivos. Então ele traz duas questões, crianças e povos primitivos. Freud encontrou traços de megalomania e onipotência em ambos os casos. Olha que interessante. Então, a questão da megalomania. Mas como será que ele identificou essa megalomania em crianças e povos primitivos? Sugerindo, portanto, que a formação de um originário investimento libidinal do eu, que se difere da libido objetal, tipo investir em outras pessoas ou outros objetos, e que ambas são contrapostas. Então podemos, de certa forma, relacionar este investimento libidinal do eu ao narcisismo primário, que, segundo a teoria psicanalítica, ocorre nos primeiros meses de vida, quando o bebê ainda não diferencia entre si mesmo e o mundo externo, como vimos na aula da questão da Melanie Klein, quando ela estuda do seio bom, seio mau, do acolhimento de Winnicott, que a criança, nos primeiros meses de vida, ela não entende que ela é uma pessoa, assim, ela não é única, e não consegue identificar que a mãe é um outro objeto. Para crianças, os primeiros meses de vida é tudo uma coisa só. Ela sabe que surgem as necessidades e ela é atendida. Por exemplo, que nem a fome. Ela sente que tem a necessidade da fome e quando vê, está sendo saciada. Então é isso que a criança percebe, mas ela não tem uma ideia de que existe a mãe e ela. Essa é a questão. Durante essa fase, o bebê irá investir toda a sua libido, energia psíquica, em si mesmo. Ela não tem olhar para a mãe, por exemplo. É totalmente autocentrado, sua principal preocupação é o cumprimento de suas necessidades básicas, que acredita serem satisfeitas automaticamente, por si próprio. Vamos ver, ela tem a vontade, vamos ver, está lá com a fome saciada. Está lá sentindo incomodada a questão das fezes, da urina, também já é contemplado. Então, tudo que a criança sente, tá aqui. Então, tudo que a criança sente, ela sabe que desconforto ou uma necessidade, ela sabe que vai ser atendida. Então, ela só está olhando para si. Ela não quer saber se a mãe está bem ou não está. Ela nem tem noção do que é mãe para começo de conversa. Então, ela só sabe que tem que ser atendida. Então, ela só está tendo um investimento libidinal para si. É isso que o texto está trazendo. Vale lembrar que Freud salienta que esse alto investimento de libido, fundamental para a constituição narcísica do sujeito, não se dá de forma inata. Quando fala inata é ao nascer, tá? Assim, nesse sentido. Porque tem muitas coisas que é inato, tipo, ao nascer já tem isso aí. Não é o caso. Ele é efeito da relação com os pais que sustenta esse investimento e se ocupar da criança. Porque vale ressaltar que nem todas as crianças
não tem essa questão do acolhimento materno, né? Por exemplo, crianças que foram direto para o orfanato, ou moram na rua, ou crianças de pais ou mães prisionais. Então, tem questões aí que nem toda criança tem um acolhimento como deveria. Esse atendimento do desejo da criança, do ela se sentir onipotente, sabe? Então, a criança não tem crianças que não teve isso. Aí é uma outra questão. Então, mas enquanto a criança tem esse atendimento, então ela tem essa questão da onipotência alimentada, da grandiosidade do eu investido alimentado. Então tem alguém que alimenta esse eu dela, esse narcisismo dela, que é o narcisismo primário, por isso que se fala narcisismo primário. Contudo, à medida que o bebê cresce, ele começa a perceber que não há essa onipotência e que existe um mundo externo com outras pessoas que atendem suas necessidades. Aí é onde ele começa a perceber. É nesse momento que a criança começa a formar uma imagem do outro, o objeto, como separado de si, e podemos dizer que há aqui uma fase de transição do narcisismo primário ao secundário. Então, isso é muito importante tu ter esse entendimento da diferença dos dois. E a partir do momento em que há a percepção que é o outro quem satisfaz suas necessidades, o bebê redireciona sua libido, inicialmente investida no próprio eu, que é o narcisismo primário, a objetos externos durante seu desenvolvimento, onde ele começa a investir nos outros. E passamos a entender aqui que dependemos do outro para sobreviver e sermos felizes. Assim, investimos toda a nossa energia no outro, uma vez que temos que agradá-lo, deixá-lo satisfeito, para, em contrapartida, sermos amados. Então aí começa a diferenciação do primário para o secundário. E aí entraremos no secundário, para finalizar a nossa aula. Freud irá sugerir que o narcisismo secundário é construído sobre o primário e é revelado quando a libido retirada dos objetos é redirecionada ao eu, construído sobre a base do narcisismo primário. Então é como se buscasse no objeto depois para redirecionar a si. Essa mudança de direcionamento da libido pode ser vista em condições patológicas como a esquizofrenia, em que pacientes mostram uma retirada da libido dos objetos externos a uma subsequente megalomania. Porque, lembrando, muitas pessoas, na maioria, o surto, o primeiro surgimento, surgimento da esquizofrenia, porque a pessoa já tem a questão esquizofrênica, só que às vezes a manifestação demora muito. E normalmente é na fase adulta já, acima dos 15, se não me engano, dos 15 para cima, que é onde ocorre maior manifestação, entre os 15 aos 40. Né? Depois dos 40 é mais difícil, e antes dos 15 também é mais difícil, mas não que não possa acontecer. Mas o normal é acontecer para adulto. Enquanto isso, a criança ela vive normal, estuda, trabalha, ou às vezes até trabalha, quando se passa muito tempo. E aí e tem o seu investimento em objetos, tem investimento em outros. Mas quando dá o surto é que é onde vem a questão do redirecionar a libido dos objetos externos para si. Isso está falando aqui o texto. E uma subsequente megalomania. Freud nos explicou que tal megalomania não seria uma criação nova, mas sim uma ampliação e explicitamento de um estado pré-existente, narcisismo primário. É como se a pessoa regredisse para o narcisismo primário. Em outras palavras, seria isso. Apesar de Freud ter trabalhado o narcisismo secundário em estados patológicos, tais como esquizofrenia e melancolia, ele desempenha um papel significativo na formação do amor próprio. Sendo assim, não devemos compreender o narcisismo secundário como algo essencialmente negativo. Aí vem o ponto. A gente não pode entender que a questão narcísica é algo ruim. É muito importante isso que o Freud nos traz. O narcisismo ele não é uma coisa ruim, desde que não seja uma coisa exagerada, que é onde ele vem a questão da patologia, ele trabalha a patologia também. Mas para mostrar que o narcisismo não é uma coisa ruim, na sua essência, na questão saudável, digamos assim. Então por isso que ele fala, não devemos compreender o narcisismo secundário como algo essencialmente negativo, uma vez que ele possui aspectos saudáveis e funcionais a depender do contexto. Então isso é muito importante, que é a questão do amor próprio.
Em níveis normais, como aqui está em aspas, o narcisismo secundário pode ajudar na autoconservação e autovalorização, ou seja, pode levar a uma autoestima saudável, necessária para enfrentar desafios e lidar com situações adversas. Em momentos de crise ou perda, por exemplo, uma retirada temporária da libido dos objetos externos e seu redirecionamento ao eu pode ser um valioso mecanismo de defesa que auxilia ou viabiliza na recuperação emocional e resiliência, permitindo que o indivíduo se reorganize internamente antes de voltar a investir em novos objetos externos, né, que é onde Freud trabalha a questão da melancolia e luto. Uma dose saudável de narcisismo secundário pode promover a autossuficiência, independência emocional, autoconhecimento, além de incentivar o desenvolvimento pessoal. É importante, porque se a gente não tiver o amor próprio, a gente não evolui, a gente não investe em nós. A gente não vai investir em nós. Né? Então essa é a questão. Então por isso que é importante a questão do narcisismo. Né? De novo, é por isso que Freud, com esse texto, o que ele está nos dizendo? Dentro das questões saudáveis, todo mundo é narcisista. Até um certo grau. Todo mundo é. Porque se não for, não vai investir em si. Não vai ter investimento em si. Então, de certa forma, é importante ter. O problema é quando excede, quando vem o... Tanto é que fala na questão da megalomania. Né? Então, tudo isso é de extrema importância para a formação de um eu forte e capaz de manter relacionamentos equilibrados. E aí o Roussillon irá nos enfatizar a importância das relações primitivas e do ambiente inicial na formação de um narcisismo secundário saudável. Aqui já fala da questão do ambiente. Ele destaca a função espelhante desempenhada pelo outro, ou seja, o papel exercido pelo cuidador principal que reflete de volta ao bebê suas próprias emoções e estados internos. Lembrando da questão do ambiente, do continente, a mãe sendo continente, que quando a criança vem com as demandas, passa para a mãe retorna. Até foi um vídeo que eu trago sobre a questão da mãe continente, da Melanie Klein. Tá? Então, mas é isso, essa é a questão. Tá? Então tem essa questão do retorno, a criança ela vai simbolizando o que a mãe traz. É uma dor de barriga, a criança não sabe que é uma dor de barriga. Daí a mãe fala, bah, filho, eu acho que pode ser uma dor de barriga. E quando realmente for, a criança já simboliza aquilo. Então ela vai simbolizando, que isso é muito importante. Por isso que às vezes em tratamentos psicológicos, que se fala, os psicólogos falam muito na questão do dar nome ao problema. Isso aí é justamente para isso, é tu dar símbolos para o problema, tu simbolizar. A mesma coisa que se faz na infância, só que faz na vida adulta. Não seria a mesma coisa. Outra função seria a capacidade de contenção do outro, que auxilia a criança a interagir e subjetivar experiências primitivas. Então, isso que o texto nos traz. Contudo, Roussillon destaca que se houver falhas nesse momento inicial, a criança pode desenvolver defesas narcísicas secundárias para lidar com a fragmentação psíquica e as falhas no ambiente inicial. Então, o que acontece? A criança ela pode não ter essa construção narcísica construída, ideal, vai ter falhas. Só que o ser humano, em certa forma, o psíquico dele, nós, do ser humano, ele foi feito para autopreservação. Porque numa desfragmentação, a gente enlouqueceria de certa forma. Ou melhor, até a questão psicótica ela é uma defesa. Talvez a pessoa morreria. Então é uma defesa própria do ser humano criar defesas psíquicas. Então nessa falha estrutural, o que acontece? Vai ter a questão da criação de defesas narcísicas, que é muito natural isso acontecer, para poder cobrir essa falha. Então esse é o objetivo de que a criança pode desenvolver defesas narcísicas secundárias para lidar com a fragmentação psíquica e as falhas do ambiente inicial. Dessa forma, podemos compreender que, a depender do papel desempenhado pelo outro e como a criança o percebe, podemos ter um narcisismo saudável ou patológico. Então, aqui eu encerro a aula sobre narcisismo primário e secundário
E aí tu já percebe que tem uma questão que, entre o narcisismo primário e o secundário, a depender do ambiente, da criação, tudo, pode fazer com que a criança desenvolva saudavelmente a questão do eu, do ego, ou não. E é aí onde pode surgir a patologia narcísica. E é isso, veremos nas próximas aulas. Espero que tu tenha gostado, tenha aprendido muito e te vejo na próxima aula. Até mais!